Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui, hein? O fera, o crânio, de verdade, o crânio, né? Da neuro, né? Ficou bem legal, você gosta do crânio. Ficou. Gente, com vocês aqui, professor Felipe. E, Felipe, você sabe que é uma honra ter você aqui, né? Eu que agradeço, a honra é toda minha, professor. Imagina. Você sabe que você está aqui nesse podcast e representa muitas sinapses, né? Ou muitas. Significa Alguns que bilhões. Estudar milhares. neuro queima e gera muitas sinapses, né? Ou muitas mesmo. Quando a gente fala disso, acho que no sentido científico da coisa, né, tanto literal quanto na parte do estudo, a gente tem muito neurônio a não só botar para trabalhar, mas alguns acabam também, acho que queimando. Existe uma sobrecarga aí, com certeza. Não, maravilha. Bom, gente, a gente vai trocar uma ideia aqui com o professor Felipe aqui, tá? A gente vai fazer uma rodada de podcast clínico. Esse podcast aqui é para vocês entenderem algo muito importante sobre carreira na parte de neuro, enfim. Então, o professor Felipe é fera nessa questão aí. E claro que a gente vai explorar ele ao máximo. A gente vai fazer ele contar o que talvez ele nunca contou em nenhum lugar. Professor Felipe, me diz a verdade, você sempre quis enfermagem ou como é que começou? Antes de entrar na enfermagem, o que você pensava assim? Por que enfermagem? Vamos lá, eu assumo o velho clichê, né? Assim, lá no ensino médio eu entrei no cursinho e dentro do cursinho a gente entrava naquela coisa assim, né, de escolher a carreira e tal. Eu sempre gostei muito assim na verdade, de lidar com pessoas e tal, e uma coisa que me chamava a atenção é essa questão de cuidar de pessoas e tal. Na época eu não tinha muita visão sobre o que é o enfermeiro, o que é o médico e tal. Fui no clichê, né? Vou tentar medicina. Tá. Quando no vestibular a gente acaba, né, colocando ali para teste os conhecimentos, e aí fui tentando um vestibular aqui, outro ali, eu falei, não, quer saber, eu vou tentar as duas coisas, né? E aí chegou num ponto que aí, né, analisando tudo, eu falei, não, vamos lá, vamos tentar enfermagem. Acabou que eu consegui entrar na enfermagem e foi interessante porque no primeiro ano da faculdade, lá dentro da faculdade, durante alguns primeiros estágios, eu me formei na ESCS, então lá nós, por sorte, já tínhamos alguns contatos, né, com a parte prática desde o primeiro ano. E aí eu pude já ter aquela visão de, bom, como é o papel do médico, como é o papel do enfermeiro dentro do hospital, né? E aí eu acabei vendo que aquele contato mais próximo com o paciente, de resolver problema do paciente, de tentar trazer conforto e tudo mais, e não ficar só olhando para a doença, é papel do enfermeiro. Eu falei, pô, era isso que eu queria mesmo, então. E aí foi algo que me fixou, né, eu digo assim, na carreira, já desde coloca ali o segundo semestre da graduação, quando eu falei, cara, então a gente tem atribuições diferentes dentro do hospital. E o contato com o paciente foi algo que me chamou mais a atenção e me cativou realmente assim, dentro da carreira, né? E aí eu acabei realmente falando assim, não, o que eu queria mesmo era enfermagem e deu certo eu ter caído aí nessa parte. Quando eu falei, eu assumo, foi o clichê, né? A gente tem muita gente que acaba querendo fazer medicina e vai fazer enfermagem e fica frustrado. Não foi o meu caso, muito pelo contrário, eu me sinto muito feliz de ter feito essa escolha, né? Então, de ter tido a oportunidade de logo no começo da graduação já conseguir ter essa visão de como é que era a realidade de cada profissão dentro ali já do ambiente da prática, né? Tanto dentro da parte hospitalar quanto na unidade básica, né? Porque a gente sabe que são dois ambientes onde a gente acaba tendo muito contato, e também na minha época, durante a graduação, que foi entre 2010 e 2013, a gente também não tinha muito aquela visão do enfermeiro empreendedor. Então, quando eu falo aqui, né, de que o enfermeiro ele está ali ou na UBS ou num hospital, é porque, de fato, naquela época era o que a gente tinha, né, como modelo, né, do exercício da profissão, né? Então, muitos anos passaram aí, hoje a gente tem já outras oportunidades, né, de exercer a profissão com autonomia e que, né, a gente não depende só, né, do serviço público ou dos hospitais particulares para exercer. Mas na época eu tive eu chamo assim, um pouco de sorte, né, de já ter tido essa visão. Maravilha. Felipe, mas assim, para quem está assistindo a gente que não seja do Distrito Federal, não vai saber o que é ESCS, né? Então, a ESCS, ela é como se fosse, né, vamos sair do DF, Sim. É como se fosse uma universidade estadual. Isso, ela é a gente chama de distrital, né? Então, como a gente aqui não tem, é o distrito, então é uma exatamente. distrital.
E ela é uma faculdade onde os professores são servidores da Secretaria Estadual, né? Então, da SES-DF, e esses professores, eles têm, então, esse link, né, digamos assim, mais fácil de levar a gente para dentro do ambiente da prática, né? Então, a faculdade ela é baseada num modelo que a gente chama de metodologias ativas, né? Então, a gente trabalhava com problematização também. E aí, a nossa condução acadêmica, ela era baseada em ter os momentos, né, de desenvolvimento da teoria, né, dentro de sala de aula, com pequenos grupos, onde a gente tinha ali situações, problemas para teorizar, buscar se aprofundar na teoria. E na mesma semana a gente tinha ali alguns encontros onde a gente fazia os HPS, que são as habilidades práticas de enfermagem, onde às vezes os mesmos professores que guiavam a gente dentro da sala de aula, eles também, e o interessante também é porque a gente conseguia ter acesso ao campo de prática daquele professor, né? Então, o professor que era da UTI, ele tinha acesso com a gente na UTI. Aquele que era da UBS, da atenção básica, ele quem poder guiar a gente. Então, a gente tinha também essa característica do especialista e que já tinha a vivência daquele campo de prática, conseguir abrir as portas para a gente, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer. Hoje ainda a ESCS aqui no DF, ela tem esse norte, né, de conseguir trazer uma metodologia que é mais ativa, onde o aluno, a gente não chama aluno, né, o estudante, ele é o protagonista, né, da própria formação. Então, isso era muito legal, né? Então, é uma escola que ela é baseada nesse modelo, né, das metodologias ativas, da problematização. Então, é diferente, né, da tradicional, onde você vai ter lá uma grade de disciplinas, onde você tem lá vários professores de cada, não sei como se fala, né, porque eu não passei pela formação tradicional, e aí você tem uma grade que às vezes é fechada, é aberta, não sei como é que funciona. E uma questão também interessante, que lá, quantos cursos tem lá? 2, né? Então a faculdade, a gente fala ESCS, né? É Escola Superior de Ciências da Saúde. Então a gente tem medicina e tem enfermagem. E o foco são esses 2 cursos, né? Então, e ali, e como a gente tem uma grade que ela, né, falando em grade, é fechada em módulos. E quando a gente fala módulo, é tipo um tema, como acho que quem está dentro aqui dos cursos do professor, né, quem acompanha aí o Prática em Enfermagem, o professor tem vários cursos, trabalha com módulos, né? Então, por exemplo, a gente tem um módulo de gastrointestinal, módulo de saúde da mulher. Lá a gente trabalhava com esses módulos e aí dentro desse módulo se desenvolvia, né, as diversas situações, problema que o paciente vai vivenciar quando relacionado àquela determinada, ao sistema orgânico, na verdade, né? Não é só uma patologia em específico, né? Então isso era muito bacana. E como o foco é enfermeiro, na minha época, pelo menos hoje eu não sei muito bem como é que tá, eram enfermeiros formando enfermeiros e médicos formando médicos, tendo ali nos seus pontos de contato, né, quando nas práticas o contato com as equipes multidisciplinares e tudo, mas o foco era muito dessa multiplicação, né, dessa transferência da formação de enfermeiros para enfermeiros, né, com foco na vivência mesmo, na aplicação das teorias à prática, né, para tirar um pouco aquela distância que a gente sabe que tem, né, no ensino tradicional, de você pegar uma referência que muitas vezes ela é estrangeira, né, que às vezes está lá num livro-texto, que foi escrito com uma outra realidade, e aí, de repente, o colega vem para o Hospital do Brasil, aqui na nossa prática, e às vezes não vai encontrar ali uma forma de aplicar aquilo. E dentro da faculdade eu tive essa oportunidade de sempre estar tendo esse momento de estudar, aprofundar na teoria, vamos para a prática. Aprofundar, estudar a teoria, vamos para a prática, né? Para a gente sempre ter esse momento Era um blend, né? Isso, exatamente. Onde a gente estava sempre tendo esse cruzamento, teoria, realidade. Porque muita coisa a gente precisa visualizar. Não tem como a gente ficar só texto, né? Engordando o cérebro. E aí, de repente, chegar lá na frente de um paciente. E o principal também, professor, é a questão da gente conseguir trabalhar as relações humanas, né? As questões das habilidades mais... as soft skills, né? Como hoje se dá o nome, né? Na época a gente não usava essa terminologia. Mas é exatamente da gente falar, vamos ver, eu sei pulsionar, eu sei lavar as mãos, eu sei fazer o exame físico, eu sei fazer todas essas coisas.
mas eu chegava lá na beira do leito e agora? Né, o paciente está lá, de verdade, esperando que eu faça algo com ele. A comunicação, a forma como eu me porto, essa questão dessa postura, tudo isso a gente conseguia, né, já praticar ali desde os primórdios, né, coisa que a gente sabe que às vezes algumas instituições só vão oferecer essas oportunidades ali do meio para o final do curso, né, e isso eu falo sempre isso moldou e me ajudou a entender qual era o meu propósito dentro da profissão, porque como eu consegui ter esses momentos de ir me firmando cada dia mais, onde durante a graduação eu fui me identificando, né, com a área, a macro, né, que é a enfermagem, depois eu fui me identificando, né, ali já em alguns pontos do tipo, eu gosto do quê? Até onde eu defini, eu gosto de atenção básica, eu gosto de atenção hospitalar, e aí então a gente vai afunilando, pessoal. Isso aí acho que todo mundo vai tendo. Isso foi graças a esses momentos, né? Onde eu pude ir tendo essas reflexões de entender, bom, a atenção básica ela é muito bacana, é ótima, é perfeita, no livro, né, óbvio, mas não é o meu perfil para atuar ali. Eu reconheço, né, a sua potência, mas para mim, eu fui para o hospital, e no hospital eu fui me identificando, e aí onde eu fui visualizando outras realidades, pediatria, cardio e neuro. Né? E aí, quando você se deparou com neuro, você se deparou com neuro em qual momento da facul? No começo, no meio? Até o segundo ano eu estava decidido que eu queria fazer cardiologia pediátrica. Todo mundo quer cardio, né? Mas eu queria cardiologia pediátrica, né? Então eu cheguei ali no final do segundo ano decidido. A gente teve uma prática eletiva no final do segundo ano e aí a gente conseguiu ter uma vivência com uma professora, a professora Raquel, na UTI do HMIB. Então a gente passou ali o último mês do segundo ano na UTI do HMIB, a UTI pediátrica, então assim, que é a UTI referência do Hospital Materno Infantil de Brasília. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero lidar com criança e cardiopatia. Eu tive uma vivência com uma bebê com tetralogia de Fallot na época. Eu falei, cara, quero trabalhar com isso. Aí a realidade era, ela me falou, você vai ter que ir para São Paulo, porque só lá que vai ter essa residência. Aí eu falei, putz, para mim já vão ter alguns obstáculos. Então, terceiro ano, primeiros módulos que a gente teve contato, paciente crítico. E aí o nosso estágio na UTI neurotrauma do Hospital de Base, que é o hospital de referência da atenção terciária aqui em Brasília. E aí ali eu falei, cara, que mundo é esse? E aí onde eu fui, eu falei assim... Foi picado. Eu até esqueci das crianças, meu Deus. E aí foi quando eu falei, que universo. Dentro da UTI neurotrauma, a gente acabava vivenciando um universo, né? Já que o hospital de base lá chega de tudo, quando a gente fala de paciente neurocrítico. Então era paciente com diversos dispositivos, AVC, trauma, as hemorragias, os hematomas, tumor, o kit completo. E aí, para somar, na mesma época, o hospital contava com um programa de residência em neurocirurgia, enfermagem neurocirúrgica. E aí, para casar de vez, né, a gente então vem com... eles promoveram na época uma jornada de enfermagem neurocirúrgica. E ali foi onde eu falei, cara, esse que eu quero para minha vida. E aí foi assim, casado direitinho. Desde o começo do terceiro ano, lá são 4 anos, eu então já decidi ali que era o que eu queria. Daí eu fiquei até... Você não mudou mais? Não mudei mais. Então assim, até que quando eu terminei a graduação, fui fazer minha inscrição, titubeei, para não dizer assim, quando eu vi lá na lista, né, tava lá, neonatologia e neurocirurgia. Eu falei, não, neonato é muito... Eu olhei assim, não, minha mãe é muito grande. Porque eu lembrei, né, que eu queria mexer com criança, neonato, não, bora, neurocirurgia, vamos. E aí foi uma decisão assim que não voltei atrás, mesmo com alguns obstáculos que a gente teve no meio do caminho da residência, porque residência não é uma coisa que... Nem a flor que todo mundo acha que ela... assim, ela já era um fruto bom. O fruto é doce, é maravilhoso. Só que o processo dela germinar, dela florir, e não é uma flor bonita, né, enquanto nesse processo. E nesse processo me exigiu, né, muita resiliência, né, assim, tanto no sentido emocional, físico, né, porque a carga horária ela é pesadíssima, né, para quem já ouviu falar de residência, é um processo onde você
trabalha, né, 60 horas por semana por 2 anos para cumprir uma carga horária de 5.760 horas. Mais que a sua graduação, Felipe. Pois é, minha graduação foram 4.270 horas. Eu fiz essas contas na época e falei, caramba, e eu fiz ela em 4 anos. E a residência são 2 anos para cumprir tudo isso. Então, na média, é segunda a sexta, das 7 às 7, e é isso. Tá, antes de você falar mais da residência, Diga. uma curiosidade que as pessoas sempre têm é como que você passou na residência. Você não, como qualquer pessoa passa em alguma coisa, né? Como é que você passou na residência? O que você estudou, você se preparou, você fez cursinho? Como é que foi a sua jornada para passar na residência? Bacana. Você fez a primeira e passou, não foi? De primeira e passou. Para não dizer que foi de primeira, foi na segunda chamada. Mas foi na primeira prova. Você fez uma prova. Foi uma prova. O que eu costumo dizer, assim, professor, quando eu já até acompanhei outros alunos nessa minha jornada depois da residência, o que eu nunca gostei de ouvir foi: ah, professor, eu não estudei nada. Como é que eu vou fazer residência? Eu não estudei nada. Isso sempre me chamou muita atenção, porque, foram 4 anos da minha vida estudando para a prova da residência. Né? Então, eu considero que, como é que eu me preparei? Durante os 4 anos da graduação. Né? A então, graduação foi um preparo. Exatamente. Então, assim, é claro que o perfil da graduação e o meu afinco em relação ao processo da minha formação me gerou essa bagagem onde eu conseguia chegar diante daquela prova e aplicar o que eu consegui reter de conhecimento, né? Então, durante esses 4 anos. O que eu consigo, assim, e aí eu vejo quando as pessoas falam, é a qualidade dessa retenção durante a formação. Né? Então, durante esses 4 anos, eu consegui fazer essa retenção do conhecimento e saber aplicar ele naquela prova, sabe? Principalmente, na época, a gente tinha uma prova que era uma prova com múltipla escolha e discursiva, e era o CESP. Então, assim, foram 10 questões. Conta pro pessoal, Felipe, tem gente que não conhece a metodologia passada do CESP. Para quem já ouviu falar do CESP, agora é SEBRASP, né? Na época, o clássico do CESP era aquela prova onde uma errada anula uma certa. Isso aí já derrubava, né, uma galera. E a questão tinha 2 alternativas. E a questão só tem 2 alternativas, é certo ou errado, e não tem meio termo. Não tem, não, é certo ou errado. Na época, para completar, a prova, além das 50 de certo e errado, ainda tinham 10 discursivas com 5 linhas cada. E aí ali foi onde a gente aí tem que você aplicar todo o conhecimento e ainda conseguir explicar em 5 linhas coisas como classificação de queimadura, primeiros socorros, atendimento à parada, coisas assim, né? E 10 questões, né? Muita coisa discursiva, né? E aí a minha bagagem teórica que eu desenvolvi durante a graduação foi o que eu usei. Porque se você me pergunta assim, professor, você estudou quanto tempo antes? Os 4 anos, porque a gente vê, hoje tem a galera que está ali no último ano da graduação, hoje tem, né, os cursinhos, né, essas coisas. Gente, em 2013, que foi quando eu formei, não tinha, né, então assim, se tinha, aí é para medicina. A medicina tem uma cultura muito forte nos preparatórios para residência. Na enfermagem não tinha isso, e ninguém tinha não tinha assim, digamos, a difusão de que você pode se capacitar da forma como hoje a gente vê para resgatar esses conceitos, esses conteúdos. Teve para concurso, tudo isso já tinha, mas focado para residência não era algo assim, vamos dar ênfase nisso. Então, nem pensar em, vou fazer aqui essa revisão, esse resgate para residência. Então, baseado nisso, aí eu falo, quando alguém vem me dizer assim, que, professor, não estudei nada, eu falei, poxa, aí você tem que resgatar, valoriza pelo menos os 4 anos que você teve, né, da sua vida, 4 ou 5 anos, se dá pelo menos o mínimo de valor, você já está graduado, você já tem um corém no bolso. Você dizer que não estudou nada, eu acho que a pessoa está... pesado, né? É pesado, dizer assim, nossa, eu não estudei nada. Gente, é uma prova que você... O específico da prova é você ser enfermeiro. Ou seja, não tem o básico da prova, não tem legislação. Exato. Assim, é específico só da enfermagem. O básico da prova é a pessoa ser enfermeiro. A pessoa tem um corém. O corém está no bolso. A pessoa vai lá fazer a prova, apresenta o corém lá para o fiscal de sala. Aí dizer que não estudou nada. É a mesma, para mim, é a pessoa virar para o paciente e falar, eu estou aqui para te prestar assistência, mas eu não estudei nada. Poxa. É a prova viva. É a prova viva, porque essa prova...
ela dá um atestado e te dá o mérito para assumir uma vaga dentro daquele concurso e fazer aquela pós-graduação que é a residência. Mas dizer que não estudou nada, eu já falei, não, calma lá, cara. E como é que foi assim? Você fez a prova e... Fiz a prova Antes e aí... de ter resultado, o que foi o seu sentimento? Passei, não passei? Tava muito... Eu fiquei confiante até, assim, na época, eu saí sondando, né? Então, eu mantive contato, como era aqui em Brasília, então eu já tinha um contato com a preceptora. A preceptora do programa de residência, ela foi minha professora na UTI Neurotrauma, né? Foi a Marcela Vilarim. Então, acaba que já tinha esse vínculo, né? Então, a gente já tinha aquele contato ali do tipo, ó, vai sair o processo, vamos ficar ligado e tudo. Então, eu já estava ali naquela expectativa, assim, né? Meu Deus, eu tenho que passar. Até pelo contexto, né? Eu não tinha muita perspectiva ainda. Que eu me formei em dezembro, entreguei currículo, saí entregando currículo, porque também tinha que trabalhar, né? Não ia ficar com um diploma embaixo do braço e esperar. E aí tava naquela ansiedade, né? E a incerteza de o que eu ia fazer da minha vida naquele momento, né? Não estava mais estudando, eu não tinha um planejamento numa perspectiva de fazer qualquer outro tipo de pós-graduação que não fosse a residência na época. E aí eu estava ali setado para fazer ou era residência ou assumir hospital particular. Então na época eu tinha já estava num processo seletivo de acho que eram 2 hospitais aqui em Brasília, um em Taguatinga e outro ali na Asa Sul. E aí eu estava nessa pilha, né, do tipo assim, na incerteza do que ia ser da minha vida ali naquele momento. Na época, com o resultado, eu estava confiante, mas tinha aquela esquina do tipo assim, eu acho que eu poderia ter sido melhor, e aí estava assim. Você viu a concorrência antes? E aí eu vi a concorrência, gente, na época a concorrência ela era, né, eram 15 para 3 vagas, 5 por vaga. Eu vou reconhecer o privilégio, considerando os processos de hoje. Vou reconhecer o privilégio que é você ter 15 inscritos para 3 vagas, né? Mas ainda assim, quando saiu a primeira chamada, eu estava em 4º lugar. Não, eu acho que o 4º é pior do que o 10º. Aí porque você fala assim, cara, não é possível, cara. Não, eu fiquei em choque, eu falei, gente, não é possível. Eram 3 vagas, eu fiquei em 4º lugar. E aí nessa hora você já fica assim, tá, né? Bate aquela desesperança. Eu falei, bom, agora eu tenho que me dar bem nas entrevistas dos hospitais. E aí foi nisso, né? Então eu fiz as 2 entrevistas, né? E quando saiu o resultado, eu tinha 2 entrevistas no mesmo dia. Então eu fui fazer as 2 entrevistas. E aí, quando eu falei assim, eu tive um feeling do tipo assim, cara, tava tendo a matrícula presencial lá na FEPEX, então, que é a mantenedora, né? Aí eu falei assim, cara, eu tô em 4º lugar, mas será que vai rolar uma segunda chamada? Porque a esperança é a última que morre, né? Jamais, então, não morre, né? Porque, e aí, qual é o contexto, né, desse meu sentimento? Na graduação, eu também tive algumas etapas de insistência, então, eu terminei a graduação, fiz o Enem, ou terminei o ensino médio, fiz o Enem. No Enem, parênteses, eu vou voltar no assunto. No Enem, eu me inscrevi e fiz o ProUni para uma faculdade particular, para enfermagem. E entrei. Fiz o primeiro mês. Pelo modelo da formação ali, eu falei, cara, acho que eu não vou seguir aqui. E aí, nesse primeiro mês, saiu um processo seletivo da ESCS com vagas que sobraram do vestibular. E aí eles pegaram a nota do Enem. E aí, foram 32 vagas que sobraram. Das 32, eu fiquei em 34º. E aí eu falei, bom, e aí fecharam as vagas, as 32, teve 2 desistências e eu entrei na segunda, eu entrei na repescagem, né? Eu entrei na segunda chamada das vagas que sobraram. Então, assim, pra mim, eu falei, não, eu dou conta. Já aconteceu uma vez, vai que. E aí foi o que aconteceu, né? Então, eu peguei eu fiz as entrevistas, eu tava até confiante com as entrevistas. E aí é uma cena que vem na minha cabeça, né? Eu lembro que no dia, aqui em Brasília, a FEPEX fica na Asa Norte. Eu vinha da entrevista na Asa Sul, e aí é uma avenida única, né? E aí no ônibus, a
a pessoa do processo seletivo me ligou dizendo que tava tudo certo e que ela tinha gostado da minha entrevista e que por ela, né, eu poderia, né, então trabalhar com eles. E eu falei, e aí naquela hora, aí foi uma loucura, né? Eu abri mão, sem ter certeza que iria ter uma segunda chamada. Porque algo me disse que assim, ó, vai ter uma segunda chamada. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou arriscar. Que ainda faltava um prazo, né, para fechar faltava acho que 1 ou 2 dias para encerrar a primeira chamada. E nesse processo que você fez a entrevista e passou, tinha que levar a documentação. Tinha que levar a documentação, né? E aí o pessoal, e aí internamente, também só para contextualizar o porquê que eu não quis, tinham me sondado falando que a pessoa da terceira vaga ainda não tinha ido se inscrever e ainda tinha 1 dia do prazo. E eles falaram, ó, tal pessoa, que é a terceira colocada, ainda não se apresentou, ela tem até amanhã. Até amanhã, às 16h59. E aí nesse dia eu falei, cara, e me ligaram, me chamando para ir pro hospital e tal, eu falei, bom, ela tem até amanhã para se apresentar. E se ela não se apresentar? Eu sou o próximo. Se eu aceitar essa vaga agora do hospital, como é que vai ser? Sei que eu neguei, então, pro hospital e fiquei no aguardo. E aí fiquei ali de molho, falei, então, a pessoa... Nem dorme, né, Felipe? A hora não passa, né? Aí eu fui lá, aí eu falei, não, vou confirmar se essa pessoa não se apresentou. Fui lá na faculdade. Cheguei lá, aí sondei com o pessoal lá, aí falaram, não, a pessoa ainda não se apresentou, eu fiquei com aquela certezazinha, né? Ah, ela não se apresentou ainda, né? Então... Ao dedinho. Aí assim, graças a Deus, então essa pessoa, ela realmente não se apresentou, não quis se apresentar, a inscrição da primeira chamada encerrou, e aí ia ter a segunda chamada. Tá vendo? Nossa, aí eu aliviei. Tanto que na outra semana, né, quando eles iriam iniciar o programa, a segunda chamada só iria ser, né, dias e dias depois. A preceptora já me ligou e falou assim, Felipe, você vai ser chamado. Já vem logo? Ué, você vai ficar aí fazendo o que em casa? O programa já começava. Né? Já começava, e aí o processo burocrático da seleção ia ter chamada, edital de segunda chamada, ia ser umas 2 semanas aí que eu poderia, né, digamos, oficialmente. E aí, como eu já tinha, né, esse vínculo com a preceptora, daí ela conseguiu me autorizar já começar as atividades do programa, né, para já não perder nada. E foi de graça, né, porque aí, assim, a residência, né, ela é um processo remunerado. É uma formação remunerada, onde a gente tem o que a gente chama de ensino-serviço. Para quem não conhece, né, a residência você recebe para se formar especialista. Então é um plus aí. É claro, exige muito estudo e trabalho, tá? E aí, na época, quando ela me chamou para iniciar esses dias antes de sair a segunda chamada, foram dias assim, ó, você não vai receber por isso, a gente consegue te liberar, fazer a liberação, você entra e tal. Mas, né, aí tanto que não recebi, mas, nossa, valeu muito a pena, né? E vale até hoje para mim ter entrado nesse programa dessa residência. Quem são as pessoas que eram dessa turma, os outros 2? A Beatriz Coelho e o Eglisson. E ainda teve uma terceira chamada, né? Porque tinha uma moça que estava em 4º lugar, que ela acabou também não querendo, e aí ainda veio a moça que estava em 2º lugar, na verdade. Ela entrou no programa, viu que não era para ela e desistiu. Daí ainda teve uma outra chamada e veio um outro rapaz chamado Eglisson Gustavo, e a Beatriz Coelho, que era minha colega desde o estágio na faculdade. Então, assim, foi uma turma assim, que eu gostei bastante, sabe, de participar, de me acompanhar, né? Porque quando a gente entra na residência, nós formamos, né, ali os nossos R iguais. Então, nosso grupo, né, a nossa trupe, que você anda junto com essa galera pelos próximos 2 anos, né? Então, é um pessoal que você vai ter mais convivência do que com a sua família, querendo ou não, né? De fazer os plantões, revezar e tudo. Então, são essas 3 pessoas. Então, foi muito bacana, sabe? Ter essa vivência com eles e tudo. E a residência, ela traz pra gente essa questão do conhecimento da especialidade. Isso aí, né, é inerente, né? Mas eu digo que forma a gente com caleja um pouquinho, né, a nossa casca em relação a outras questões. Né? Porque a gente acaba tendo que expandir, né,
algumas zonas de conforto, né, ali na raça, né? E não é romantizando assim algumas questões que envolvem alguns certos sacrifícios, né? Como privação de sono, coisas do tipo. Mas tem hora que você acaba é exigido que você suporte, né? Estender alguns limites, né? Que é inerente à profissão, né? Então, às vezes, você tem que suportar essa carga horária, né? Por si só, de 12 horas, né? Todos os dias, isso já expande muito, né? E aí, lembrando, são 12 horas dentro do hospital, são outras 2 para chegar no hospital, outras 2 para chegar em casa, né? Então, porque na época eu não tinha carro, então era ir de ônibus para o hospital, então assim, você imagina que aí eu falo 12 horas dentro do hospital, é 1h30, 2 antes, 1h30, 2 depois, para chegar em casa, tentar organizar alguma coisa, comer, dormir, voltar para o hospital. Então, assim, é algo que exige da gente, né, uma questão assim física mesmo, emocional, mas que quando a gente entra, a gente tem em mente que aquilo é temporário, de que é um processo que vai acabar, e aí depois a gente tem a nossa vida de volta, né? Mas que naquele período a gente acaba tendo que vivenciar esses desafios, né, da profissão ali de uma forma que é totalmente inédita, né? Inédita para mim no contexto de vida que eu tenho, né? Eu tive uma R menos, né, uma caloura que entrou depois de mim, que ela já tinha já uma vida, né, de enfermeira já totalmente já feita, né? Ela entrou com seus 40 e tantos na residência, já tinha uma vivência já no estado dela, com trabalho em prefeitura e tudo, mas porque aí a residência, pessoal, ela não é só para quem é recém-formado. Para quem passa. Para quem passa, boa. Porque aí isso tem que ficar claro que assim, é mais comum a pessoa que sai da graduação, está com conhecimento fresco e vai lá e faz. Até pela questão da situação de vida, eu digo. Que você tem uma vida de residente, né? Se você pegar uma pessoa que é casada, tem filho, já complica bastante. Não estou dizendo que não tem gente que faz, tem. Mas acaba que existem aí os sacrifícios, né? Dessa questão de você ter uma disponibilidade maior para aquele serviço, de você, às vezes, ter que parar para estudar além dessas 60 horas, mas que às vezes dentro do programa existe ali, né, uma programação de 12 horas sendo voltada para a teoria, mas essas 12 horas elas podem ser convertidas às vezes numa aula, ou num período para estudo, ou numa palestra, coisas assim, né? E, querendo ou não, além dessas 12 horas você vai ter que estudar, né? Afinal de contas, a residência ela ainda é uma pós-graduação. Então, a exigência, né, dentro desse processo queima muito neurônio. Então, tanto no sentido, até acho que eu digo físico também, né, pessoal? Porque pelo desgaste físico que a gente sofre, tenho certeza que algum neurônio ali sofre algum tipo de apoptose. Não é possível. Não é possível. É muito café que a gente toma, é muita noite mal dormida. Felipe, conta aí pra gente. Qual foi a situação mais marcante? Pode ser marcante no sentido de ser muito... Você chocou assim com a residência, uma situação que você vivenciou ali. O que te marcou assim? Acho que você pegou muita coisa pesada, né? Tem alguns pontos assim que me chamam muita atenção, né, que eu sempre lembro. A primeira parada cardiorrespiratória que eu presenciei e vivenciei, né, a aplicação do protocolo de RCP. Eu lembro disso assim com muita clareza, né? Então assim, paciente jovem, tudo dentro da UTI e isso acontecer. E aí eu já estava no meio do meu R1, né? Então, assim, eu conheci a teoria, gente, assim, ó, redondinha. Mas na hora, você não lembra nem seu nome, né? Aí você só sabe que tem que chamar alguém e aí, enquanto homem, né, a gente acaba tendo que entrar ali na parte mais física da coisa e tudo. Então, esse foi um dos momentos que mais me marcaram. Você sobreviveu? Não. Então, não... E aí, assim, a minha passagem pelo pronto-socorro, né, tiveram algumas dessas vivências e, gente, olha, RCP é uma parte que me traumatizou um pouco. Mas é porque você estava onde, Felipe?
Tava no hospital de base. Então era assim, era... As RCP que chega ali, o negócio já... Não, aí assim, ó, gente, você que tá aí fazendo RCP no boneco bonitinho, se prepara Pra vida real. pra vida real, porque na vida real é costelinha que trinca, ó... Pra falar, quebra mesmo? Quebra. Trinca. E você não pode parar, gente. Você sente aquela costela assim, e você não pode parar. A costela, se o paciente sobreviver, ela cura depois. Mas um negócio que, assim... Isso me traz uma memória, assim, aquela gasturinha, sabe, professor? E outras questões também, que aí, das cirurgias, né? Eu acompanhei muitos procedimentos neurocirúrgicos, né? Isso eu não dou conta. Isso aí Isso pra mim... é o que mais, assim, eu tenho... Não só eu tive aqui, vivências né? dentro da residência que eu falo assim, eu tive vivências que me tocaram no ponto de vista, assim, humano, da coisa humana, como passar pelo pronto-socorro, que, gente, o hospital de base, ele é a porta de entrada, assim, para tudo que acontecer nas ruas, de trauma, de qualquer coisa assim, vai chegar ali. Então me tocou assim, por exemplo, de como é um pronto-socorro aberto para toda a população, é toda a população. Então assim, de já ter paciente em situação de rua, né, que sofreu acidente na rua e ter que ser admitido ali no pronto-socorro. E aí, às vezes, está numa condição assim que beira o desumano, sabe? Porque às vezes é um paciente que está, vou falar a palavra certa, fedendo, é um paciente que está sujo, é um paciente que não tem ninguém ali por ele, é um paciente que está ali numa situação de confusão mental, agitado, às vezes agressivo. E aí a gente tem que lidar com esse paciente, né? Então, assim, já teve situação de eu ir com o paciente para ir no banheiro, tentar, né, de fazer a higiene dele. E na residência a gente quebra um pouquinho esse protocolo, o enfermeiro faz isso, o técnico faz aquilo. A gente quer, O residente faz tudo. O residente faz tudo. Então, assim, e era pronto-socorro, só para você entender, a nomenclatura que o pessoal dava era assim, o pronto-socorro é a faixa de Gaza. Então, assim, era cena de guerra. Então, às vezes a gente pegava o paciente, ia no banheiro para, sabe, trazer um mínimo de dignidade, né? Ele não tinha nada assim, né, uma lesão neurocirúrgica. Foi queda, né? Bateu a cabeça, estava ali para, né, cuidar, né, da ferida e o básico, né? Então, assim, de ter que tentar levar esse mínimo de dignidade, né, para essa pessoa. Já outras situações, como eu lembro de um caso de uma paciente jovem, uma mulher jovem, que alguma questão, né, de saúde mental que estava ali desajustada, ela pulou de uma janela, caiu e quebrou ali algumas vértebras da lombar. E aí foi uma cirurgia assim brutal. Que aí era uma cirurgia de emergência, paciente, né, com suspeita dessa tentativa de autoextermínio, e aí a cirurgia era para tentar minimizar as lesões na lombar. E aí, cara, acho que foi das maiores cirurgias que eu já vi. Você imagina, né? Você tinha a equipe da cirurgia vascular, da gastro e a neurocirurgia dentro do mesmo campo, né? E aí é uma abordagem que tinha que fazer uma abordagem anteroposterior, aí tinha que abrir o abdômen, aí a gastro vinha para abrir o abdômen, aí depois ia o pessoal da vascular para afastar os vasos, para depois o pessoal da neuro vir acessar a medula, coluna vertebral, fazer ali, né, toda a parte de, digamos, limpeza, né, para substituir as vértebras. E aí depois um outro tempo cirúrgico para fazer a abordagem posterior. Cara, foi uma cirurgia de, acho que varou o dia. E aí uma coisa que aconteceu que, assim, me chocou, que aí acho que é uma questão da realidade pública, né, do serviço público, foi a qualidade que a gente tem em questão de material, professor. Na época, foi bizarro, gente. Isso aí é uma inconformidade, né, como falam nos hospitais. Ela ia ter que fazer a substituição, né, das vértebras, e aí se utilizam próteses. E aí, beleza, vamos solicitar a caixa das próteses. Isso lá, assim, já depois de 6 ou 7 horas de cirurgia que começou de manhã, isso já à noite, plantão da noite. Pronto, chegou na vértebra, vai fazer ali tudo. Bora. Abriu a caixa úmida e com cabelo dentro da caixa. Nessa hora você perde o chão, né? Porque a paciente está com a barriga aberta, já, né, uma meia dúzia de horas, você abre a caixa principal da cirurgia e a caixa está com umidade, né? Está molhada e um cabelo dentro da caixa. Já era, né?
Ou seja, a caixa está completamente contaminada. E como é uma caixa de próteses que ela é reprocessada, o que a gente fez? Volta para a CME. Aí é voltar para a CME, lavar tudo e esterilizar e voltar para o centro cirúrgico. Eu sei que nisso a gente foi uma força-tarefa, né? Porque aí esse paciente com a barriga aberta, exposição do campo operatório, vamos descer. E aí nessa o residente faz o quê? Desce junto. E aí eu fui junto. Chegou num ponto que essa caixa foi, lavou, voltou. Voltou úmida. Aí voltou para o centro cirúrgico. Chama a supervisora do centro cirúrgico. Aí pronto, né? Então tem que resolver isso aí. Aí eu falei, não, quer saber? Vamos diminuir qualquer tipo de inconformidade. Aí fui eu e minha colega, a gente foi lá para o centro cirúrgico, expurgo, vamos lavar, parafuso por parafuso, peça por peça, para que a gente consiga, né, ver o que está acontecendo lá na CME e resolver qualquer tipo, tentar mitigar, né, quais seriam essas pontas soltas que a CME estava tendo. E pronto, lavamos tudo. Tá, nós lá, parafuso, coisa mais absurda. É uma caixa que tem dezenas e dezenas de parafusos. Volta para o centro cirúrgico. Chega lá, abre a caixa. Úmida. Problema na autoclave. A caixa úmida. Suspende ali. Tem que parar, né? Porque já não tinha mais como a gente ficar indo e voltando com essa caixa. O problema já estava já na qualidade da esterilização. Final das contas. O cirurgião, a equipe toda, né, já estava completamente exausta. A cirurgia teve que ficar para o outro dia. Resumindo, teve que deixar essa paciente sem vértebra, né? Então com a coluna completamente solta, apenas ali fixado, fechou tudo de uma forma que não fizesse, né, todo o fechamento primário, e aí fecha campo, protege tudo, leva para UTI, vira à noite, para no outro dia, aí nesse dia eu dormi no hospital também, porque não tinha como. Não, já para mais das 10 horas da noite, foi assim, a coisa mais absurda, né? Porque assim, a gente fez como uma questão, assim, infraestrutura. Estava tudo indo maravilhosamente bem, as equipes todas, né, sincronizadas nas etapas e tudo, cada uma fazendo o seu papel. Na hora do principal, esses problemas assim, em relação à questão da CME, e que depois eu tive uma vivência grande dentro da CME, conhecendo todos os processos e tudo, e realmente é algo assim que é surreal, né? O nível de detalhes que o trabalho lá dentro exige, né? E aí quando a gente fala dessa questão das próteses, nesse dia, eu falo assim, cara, já pensou? Coloca essa prótese nessa menina nova. Infecção daqui 6 meses, tudo mais, né? Então, assim, foi um dos dias assim, que foram mais extenuantes, assim, sabe? E por aí vai, né? Tem vários. Lidar com as feridas desses pacientes neurocirúrgicos, os dispositivos, né, também. Teve um paciente que depois eu até posso mandar a foto para colocar aqui, para quem estiver acompanhando pelo vídeo. Para quem me acompanha sabe que eu falo muito de DVE. E aí é para a gente chegar assim, qual é o alçapão do fundo do poço dentro do hospital público. É o cirurgião ter que usar um saco coletor de urina, né, ou estéreo, para fazer uma DVE gambiarra. Isso é o ápice. Eu vou pedir para colocar a foto. Tem como, professor? Tem. Então, assim, vou pedir para fazer o comparativo do que é a DVE e o que era a DVE que foi feita. Tipo assim, que mundo é esse que a gente, às vezes, tem que se deparar durante uma residência no hospital público, pessoal? Porque, assim, a gente tem residência em hospital particular que deve ter outra realidade. A realidade que eu tive era de ter que vivenciar essas coisas e lidar, né? A gente acaba tendo que simplesmente lidar ali com algumas coisas, porque são realidades que muitas vezes fogem do nosso controle e realmente, residente, ele acaba tendo que se virar em 1000 e tentar levar isso para a nossa formação de uma forma de visualizar em como eu posso transformar essa realidade depois. E acho que essa é a minha postura hoje, já todos esses anos, né, depois da residência, saí em 2016 da residência, né? E aí acho que essa é a virada de chave. Poxa, toda essa vivência com esses caos, né, dentro da residência, entre
falta de dignidade dos pacientes, a questão de infraestrutura que afeta o resultado com os pacientes, a falta de insumo, de material, disso, aquilo. Tá, e aí? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com toda essa realidade que eu vivenciei? Eu poderia simplesmente falar, não, esse é o sistema, esse é o processo, e me render a ele. Né? Só que, como a gente vê, às vezes, muitos profissionais já viciados, né, com algumas manhas, né, dentro da prática, e que a gente vê e fala assim, cara, como é que eu era obrigado, essa é a palavra, gente. Eu era obrigado a aceitar isso, porque realmente eu era um ser ali sem tanto poder. Mas eu hoje, quanto profissional já graduado, especialista, eu vejo o potencial que eu tenho para levar uma nova visão, né, para a minha prática, no meu contato com outros profissionais e tentar, então, ser um transformador da realidade. Não alguém que só reproduz, né, um determinado modelo isso nunca deu errado, isso nunca aconteceu, pode fazer, tá tudo bem. Como a gente sempre escuta por aí, uma hora dá errado. Uma hora a casa cai. Felipe, e depois que você se formou, como é que foi o mercado de trabalho para você? Que foi a primeira porta que abriu, assim, como é que foi? Depois que eu saí da residência, a gente acaba saindo um pouco assim, eu confesso, assim, com o ego um pouquinho inflado. Né? A gente acaba, não, eu sou especialista e eu fiz residência, né? Então, e eu falo assim, é um mérito bem merecido mesmo. Ralado, né? Então assim, tanto que hoje eu não conheço nenhum ex-residente que esteja bem alocado assim, dentro do mercado de trabalho, porque eu acho que é algo que de fato nos diferencia, né? Para mim, na época, eu tive alguns desafios, né, por conta do perfil da especialidade. Como na enfermagem, a enfermagem em neurocirurgia é algo que fica um tanto num limbo assistencial, né, porque não é como a enfermagem em terapia intensiva, ou o enfermeiro emergencista, ou o nefrologista, que são carreiras que já tem ali a obstetra, né, que já tem ali pontos, né, de assistência muito bem definidos, né? Um tem a UTI, o outro tem o CO, o outro tem o pronto-socorro, o outro tem... E a neurocirurgia, né? Onde é que a gente vai? Então, aí coube, né, eu identificar. Bom, o meu perfil sempre foi hospitalista e sempre tive um interesse maior para o paciente crítico. Então eu fui atrás dos processos seletivos de UTI, né? Mas é claro, pessoal, nessa hora eu no caso, voltei a ser um recém-formado. Estava de volta ao mercado de trabalho. A diferença é que eu estava com um título de especialista. E uma bagagem. E uma bagagem. Então, ali naquele momento, quando eu me deparei com os processos seletivos, querendo ou não, eu estava ali diante, né, de outros colegas, mas eu tinha um diferencial. Isso aí eu percebi que eu tinha esse diferencial durante tanto a questão da prova, né, mas da entrevista também. Eu fiz aquele comparativo, como é que foi meu comportamento na entrevista antes de entrar na residência e depois, né? Então, de fato, eu percebi que tem essa questão do mercado valorizar a pessoa que tem a residência, tanto é que, na época, eu fiz 2 processos seletivos, né? E aí, em um deles eu só segui todas as etapas, foi muito tranquilo, passei, entrei no hospital, né? E foi para UTI, então foi muito tranquilo. Só que aí entra a questão, paciente neurocirúrgico não é um perfil que tem todo dia, toda hora, e aí acaba que na minha realidade, por conta do hospital que eu entrei, a gente não tinha lá uma UTI específica para o paciente neurocrítico. Que aí, o que acontece? Como a nossa especialidade não tem uma exigência, digamos assim, a contratação é para enfermeiro especialista em neurocirurgia. Geralmente tem aquela coisa assim, preferível tal especialidade. Geralmente o pessoal coloca lá UTI, experiência em UTI, né? E aí, então, eu saí garimpando, assim, né? Então, passei esse primeiro período após a residência trabalhando numa UTI, num hospital privado. E aí, na sequência desse período, eu acabei entrando na docência. E aí foi uma fase onde eu acabei pela falta de oportunidade no mercado mesmo. Então, assim, não tinham processos que
visavam contratar um enfermeiro especialista em neurocirurgia. Os processos, né, que eu ouvia falar, eles sempre ficavam naquelas coisas assim do tipo cadastro, reserva, e aí acabavam sempre alocando, né, melhor aquele que já era especialista em UTI, porque, bom, o processo é para uma UTI, então isso acabou ficando assim. E aí, quando eu saí da residência, eu fiquei nesse hospital e depois também entrei na parte de docência, na parte de prática, né? E aí foi quando eu comecei a seguir sendo preceptor de enfermagem, né? Como as faculdades chamam, acompanhando estudantes em estágio. E aí foi uma fase assim, da minha carreira onde eu falei, cara, eu vou abrir meu leque, né? Vou me desapegar da especialidade, não vou deixar de ser, mas vou me desapegar. Nessa época, então, foi muito bacana porque eu sempre gostei muito de saúde mental. Durante a graduação, meu TCC foi em saúde mental, nada a ver com neuro, né? Eu guardei aquela chama da neuro, fiz a residência, mas durante a graduação fiz meu TCC em saúde mental. E aí, quando eu estava sendo preceptor, surgiu a oportunidade de acompanhar pacientes num campo, né, de saúde mental, né, que foi no Instituto de Saúde Mental aqui de Brasília. E aí acompanhei por mais de um ano os alunos nos estágios, né, de prática em saúde mental, que eram CAPS, né, e aí tinha todo esse perfil do paciente, eu não vou usar o termo muito assim, é o paciente psiquiátrico, né, para vocês entenderem mais, a gente usa nesse contexto assim mais ambulatorial da coisa, um ambiente de cuidados de saúde mental, né. E aí eu fiquei mais de um ano acompanhando estudantes nesse perfil desses pacientes e foi uma época assim muito bacana, né? Porque aí é prática, mas era uma prática de contato diferenciado, né? Saindo daquela realidade hospitalista. Mas aí depois eu falei, não, tá bom. Surgiu uma oportunidade no hospital e aí eu fui. Voltei para o hospital acompanhando prática, isso foi, acho que foram por uns bons 2, 3 anos nessa parte de docência, né? Então de 2016 até ali meados de 2019, início de 2020, eu estava assim full time docência, né? E aí fiquei basicamente entre a área de saúde mental e áreas cirúrgicas, né? Então meu forte, né, sempre pegou essa parte de paciente cirúrgico e pela característica de que aí eu entrei na questão, as instituições de ensino, pessoal, elas não visam dar um enfoque muito grande para os sistemas, né, como é o caso da neuro. Eu senti isso e vejo isso em várias graduações. Cardio é muito bom, é importante, e ele acaba tomando, né, a frente de tudo dentro da graduação praticamente. Cardio, obstetrícia, né, essa parte toda. Algumas questões da emergência, né, acabam pegando muito à frente. E aí, alguns detalhes que aí eu vejo, que eu comecei a ver colegas vivenciando na prática, que não viram na graduação. Tinham muitas lacunas, né? Principalmente quando se tratava de paciente neurológico. Quando eu visualizava esses pacientes ali na prática com os meus alunos, eu falava, pô, vamos ali. Sempre tentava pegar uma brecha do paciente neurológico. Já teve chegar no pronto-socorro de um paciente em protocolo de morte encefálica, ou os pacientes com TCE, né, de pegar os pacientes ali naquela situação e acabar tentando trazer os alunos para essa visão também, de aprofundar, né. E daí foi quando eu comecei a migrar, né, da minha carreira da docência para assistência novamente, que foi a partir de 2020, que aí já posso entrar nessa parte também, né? Que foi quando eu estava no ensino técnico, né? Nessa parte de docência, entrou a pandemia, e aí a pandemia acho que foi algo que mudou para todo mundo, né? Foi uma época que eu estava assim, deslanchando, né, com as aulas práticas nos hospitais com os alunos. Com a pandemia, isso tudo foi suspenso, né? Todo mundo que fazia estágio aí vai lembrar dessa época, onde todos os estágios foram suspensos, todo mundo que tinha aula presencial vai todo mundo para aula online, aquela revolução, né? E aí naquele momento foi quando surgiu uma oportunidade para eu trabalhar assessorando, vou colocar assim, ou vou colocar navegando, né? Que é o termo, né, que a gente usa, que é o enfermeiro navegador, pacientes de uma equipe neurocirúrgica. E aí foi uma oportunidade que veio para mim na forma de como se fosse uma atividade meio que extra, né? Que falou assim, a gente precisa de um enfermeiro para acompanhar os nossos pacientes no pós-operatório.
E aí eu fui lá, bom, vamos ver qual é, né, disso aqui. Porque não seria um trabalho de 7 às 19, não seria um trabalho a ser feito, né, em plantões, mas seria um trabalho para acompanhar os pacientes durante essa experiência que ele ia ter, né, durante uma cirurgia, uma neurocirurgia, com enfoque vascular, né? Então, e aí foi quando eu comecei a ter esse acompanhamento desses pacientes. Então, a característica é um enfermeiro navegador, né? Então, hoje eu muitas vezes tenho contato no pré-operatório com esses pacientes de orientação, questão de medicação, toda aquela parte pré-operatória, né, que a gente pode entrar em detalhes em outro momento, e o intraoperatório aí fica por conta, né, dos neurocirurgiões, e aí eu volto no pós-operatório com acompanhamento desse paciente na UTI ou na enfermaria e até quando ele vai para casa, né? Então hoje eu atuo nessa frente, né, com esses pacientes, e aí foi quando eu migrei, né, onde eu saí da docência e agora estou exclusivamente com esse trabalho, né, de acompanhar os pacientes neurocirúrgicos em pré e pós-operatório, e veio numa forma que me exigiu também expandir alguns horizontes, né, que na parte de empreender. Porque pela característica do serviço, né, como não me é exigida a questão de estar num determinado lugar todo o tempo, e aí pela característica o famoso PJizar, né? E aí para mim foi viável, né, fazer o PJ, e quando eu vou descobrir o que enfermeiro pode fazer enquanto PJ, né? Afinal de contas eu trabalhei como CLT a vida toda, né? Fui da residência, aí residência você fica ali num regime de estudante, recebe e depois CLT. E aí de repente agora, enfermeiro pode ter CNPJ, não pode? Fui atrás de saber disso. E pode, né? Fiquei surpreso, depois, não pode. Tá bom, beleza, pode ter CNPJ, como é que funciona? Aí você tem que ver contador e que não sei o que, e aprender. É outro momento, né? E aí é um momento que você fala assim, caraca, eu sou enfermeiro e eu não preciso de um hospital para trabalhar, eu posso ser autônomo, né? Então hoje eu tenho essa autonomia, né, de prestar cuidado para esses pacientes, de ter acesso a eles dentro do hospital e ter qualidade, né, na minha assistência enquanto prestador autônomo de cuidados, sabe? E isso cabe comigo e cabe com muitas outras especialidades, e foi a forma que hoje eu encontrei de me adequar dentro de um mercado de trabalho que não veio, que não me chamou, ou então que não abre oportunidades de colocar num anúncio lá no vagas.com, enfermeiro, neurocirúrgico. Ou seja, tudo que você construiu, quando você formou, você não foi diretamente para aquela área, você rodou em outras questões, Sim. Mas hoje você está numa área que caiu igual uma luva, né? Ou seja, se você não tivesse a residência nessa parte, não sei, provavelmente sim ou não, estaria com essa vaga. Acho que não. Porque ele é muito específico. É muito específico, né? Mas assim, mas eu vejo que tem tido um movimento que mudou, né? Eu sei que hoje vários hospitais privados, eles têm mudado o perfil, né? De criar UTIs especialistas, né? Então hoje é uma onda que está muito forte, né? Nos hospitais que eu acompanho, de ter essa segmentação, né? De ter a UTI geral, UTI neurocárdio, né? Geralmente vai junto, né? Cérebro e coração vão juntos. Então vejo que tem um movimento muito forte. E aí, querendo ou não, quando a gente tem essas UTIs neurocárdios, é óbvio que os enfermeiros da cardio, eles vão tomar a frente, né? São a maioria, de verdade. Eles são a maioria, né? Acho que, não tem uma estatística, mas se eu pegar ali 5, pelo menos 3, tem alguma pós-graduação nessa área de cardio, né? Ou UTI. Então, e eu acabo sendo essa pessoa assim que cheguei ali. E somos poucos também, né? A questão de número de especialistas nessa área, pelo menos aqui em Brasília, dá para contar nos dedos, né? Quantos nós somos. Já tem residência em neurocirurgia? O programa se extinguiu assim que eu saí, por questão de falta de interesse mesmo, assim, porque exigia interesse dos enfermeiros da unidade, né? Da neurocirurgia no hospital para manter o programa. E aí e também da mantenedora, então acabou tendo ali alguns conflitos, e aí findou-se o programa comigo. Então eu fui o último residente que saiu lá do base com o título de especialista em neurocirurgia. Então não tem 6 pessoas? Não teve, realmente. O que aconteceu? E aí foi uma coisa que eu comecei a falar sobre essa questão de ter essa resiliência.
na época a gente teve um conflito em relação à legislação que rege as especialidades, porque tem uma resolução do COFEN, né, que tem lá a listinha, e aí é uma questão de nomenclatura. A lista diz enfermagem, neurologia e neurocirurgia. A minha, né, o nosso programa, ele é focado em somente neurocirurgia. Então ele é só enfermagem em neurocirurgia. Rolou uma questão assim, vai reconhecer, não vai reconhecer, não vai. Isso gerou uma insegurança dentro do nosso programa, então por isso que teve esses atritos, né? De, não, eu vou fazer a residência, depois não vou ser reconhecido, vou sair com um título que não vale nada, que não sei o quê. Isso gerou uma insegurança nas pessoas, né? E aí acabou que os meus R iguais, que éramos 3, né? E aí abriu-se uma porta para a residência do centro cirúrgico. E eles falaram, não, enfermagem em centro cirúrgico é reconhecido. Se vocês quiserem, vem para cá. Né? Era, digamos, a área mais próxima da gente. Né? A gente vivia indo para o centro cirúrgico. E aí foi quando aí a gente falou assim, vamos. Eu fui, fiquei lá um tempo, falei, cara, não é para mim. Centro cirúrgico não é para mim. Não é o que eu quero, porque a gente tinha vivência de enfermaria, UTI, o centro cirúrgico, e voltava. Outro era só o bloco. E aí ficava só dentro do bloco cirúrgico, não é pra mim. Eu falei, não, quer saber, tô saindo, tô voltando, tchau. E aí eu voltei sozinho para a especialidade da neurocirurgia, e meus colegas todos, tanto os meus R-, que eram os meus calouros, e os meus R iguais, então os últimos 5, né, eles saíram com um título de enfermagem em centro cirúrgico. Eu bati o martelo e falei, não, eu vou sair com o que eu entrei. O meu edital disse que eu entrei para enfermagem em neurocirurgia. É essa que eu quero ter na minha carteirinha do Corém. E assim ficou. E tanto que depois, né, não tive nenhum problema de ir no Corém e registrar a especialidade, né? Bacana. E aí depois isso me trouxe, né, alguns frutos, que foi então trabalhar com o que eu trabalho hoje, de ter, digamos, esse reconhecimento enquanto especialista, de poder multiplicar esse conhecimento, vamos dizer assim, com mais autoridade, né? E de poder ter essa liberdade de me aprofundar nisso sem o medo de estar fugindo do assunto. Né? Então, quando eu me aprofundo em temas da neurocirurgia, enfermagem e neurocirurgia, eu vou sem medo, porque eu não sou especialista em centro cirúrgico e estou aqui falando disso. Né? Então, quando eu falo disso, eu me dou o luxo de ter propriedade para falar. Isso é bom, então, né? Afinal de contas, você é especialista, né? Então assim, eu entendo um pouco de cardio, entendo. Eu entendo um pouco de outras coisas? Entendo, de ferida, da parte do centro cirúrgico, entendo. Mas não me chama no detalhe nessas coisas. No detalhe chama na neuro. Agora, no detalhe me chama na neuro. Né? Então, quando isso me deu eu fiquei com a sensação, né, quando fala assim, você vai ter que ir para o centro cirúrgico, porque seu título não vai ser reconhecido. Eu fiquei, nossa, eu vou ser um impostor. Como é que eu vou ter um título de uma coisa que eu não me aprofundei durante esses 2 anos? Não tem como. Não é a mesma coisa. Aí eu fiquei com aquela assim, não, eu vou ficar me sentindo um impostor o resto da vida. Vou ter um título que eu não sei dizer. Porque eu falava, tanto que foi o que aconteceu, professor. Na saída da residência, um dos processos seletivos que eu fiz foi para um centro cirúrgico. Eu cheguei lá, o cara me fez perguntas que eu falei, isso aí não domino isso aí. Né? Que era coisa bem específica de quem tem especialidade em centro cirúrgico. E aí eu falei, não, isso aí eu não vou conseguir dar essa resposta para você. Tanto que não passei no processo. Falei, não, ainda bem que eu não tenho, pelo menos isso, não tenho isso no meu diploma. Já pensou chegar lá, diante do examinador lá, da RH, dizer que eu tenho um título no centro cirúrgico, ele me fazer uma pergunta para o centro cirúrgico que eu não consegui dizer? Aí eu prefiro estar lá, aí não está dizendo que eu sou especialista em centro cirúrgico. Né? Eu estou aqui tentando essa vaga, mas não é minha especialidade. Então estava ali mais tranquilo em relação a isso, sabe? E aí agora, nesse momento, então tenho essa parte assistencial, mas também nunca me afastei dessa veia da docência, né? A docência é para sempre, eu acho. Porque acaba que, assim, foi inerente desde a graduação. Pelo modelo que a gente tinha na nossa formação, era exigido de nós, todos os dias, explicar o que nós estudamos. O modelo que a gente usa, né, na graduação, lá na metodologia ativa, são os modelos de tutoria, né, as DTs, as dinâmicas tutorial. Então a gente tinha um momento onde a gente abria um problema e falava assim, hoje nós vamos falar sobre... E aí a gente contava um caso clínico, aí do caso clínico a gente tirava o tema.
Aí a gente, todo mundo ia para o seu momento de estudo. Ficava ali um dia e meio estudando aquele assunto. No outro dia a gente tinha que falar. Não era assim, hoje eu não estou afim. Aquilo era avaliado, né? Então a gente tinha que explicar com as nossas palavras. Isso foi desenvolvido durante a graduação. Isso foi bom que E aí já foi sua escola, esse né? treino, né, foi acontecendo. E depois, durante o meu período, né, com a preceptoria, e aí veio isso e eu falei, gente, não tem como ficar sem falar sobre isso, né? Ou poxa, se eu tenho a condição de entender mais os assuntos, se eu consigo ter essa facilidade de compreender e traduzir isso de uma forma mais compreensível, eu vou usar isso, né? E consigo também ter um retorno hoje, né? Dando essas aulas, gravando conteúdo, divulgando esse assunto. Claro, minha ênfase é na neurocirurgia e tento, né, não só na neurocirurgia, mas nos assuntos da neuro, né, no modo geral, eu tento sempre me apropriar e ajudar as pessoas, né, a entenderem um pouco mais sobre esse universo e trazendo, claro, o viés para o enfermeiro e o técnico de enfermagem que atuam nessas áreas. Porque eu sei que existe uma lacuna na formação da nossa formação que Quando não, fala em neuro, né? que não tem o privilégio que eu tive de passar numa UTI neurotrauma, de ter uma professora que vivia e respirava esse ambiente todos os dias. Então, assim, é uma forma que eu acho que eu tenho de tentar retribuir, né, para a nossa categoria esse privilégio que eu tive ali de ter essa oportunidade de aprender com essas pessoas, de vivenciar esses ambientes, né, profissionais e com base nessa realidade que nós temos hoje das formações no Brasil, eu consegui trazer aqui nessa pequena brecha, né, que são as redes sociais, que são qualquer oportunidade que eu tenho dentro do hospital para falar com algum técnico de enfermagem que está ali no plantão, eu falo assim, você já ouviu falar como é que funciona esse negócio aqui? Né? Às vezes o paciente está lá com a DVE, o técnico de enfermagem está lá num turbilhão de coisa, nora, sedação, um monte de coisa para fazer e aí a DVE ali do lado. Um catéter de pique, um curativo na cabeça. E aí eu falo, não, vamos parar um momentinho aqui, alguém falou com você sobre isso aqui? Cansei de ver, não, nunca ouvi falar. Você viu isso aqui no curso? Muito menos. Né? E eu paro esses momentos e aí, assim, é um momento de eu falar assim, cara, preciso capacitar essa pessoa a minimamente entender como isso aqui funciona, porque o paciente precisa disso. Ele precisa disso, porque o meu cuidado, ele nem sempre vai ser o clássico mão na massa, de chegar, vou lá, se precisar, claro, eu vou trocar um curativo, mostrar como é que faz, eu faço isso, tudo isso. Né? No dia a dia, quando eu vejo que tem um enfermeiro que está ali mais novo, nunca teve aquela vivência, e isso tem de monte, né? E aí eu vou, ó, como é que funciona esse dispositivo e tal. E aí é o momento onde eu tento realmente dar uma aula, uma palestra, às vezes na beira do leito, né? Com um técnico que está no plantão ali, às vezes nunca vi ele na vida, né? E ele muito menos viu aquilo ali na vida dele, né? Hoje a quantidade de técnicos e de enfermeiros que nós temos que estão assumindo plantões nas unidades críticas, né, e tendo que lidar com esses dispositivos, né, complexos, é imensa. Né? A gente precisa sabe... de alguém, né, para orientar e passar então, essas assim, informações ali. Quando chega ali, às vezes tem um paciente lá que está com um EVMI, uma máquina de hemodiálise, às vezes tem uma circulação extracorpórea, nisso aí eu não mexo. Né? Mas quando eu chego ali, tem lá DVE, um catéter de pique, um dreno, assim e tal, eu já chego junto. Porque né? é a sua área, né? É a minha área. Específica. E aí eu sempre tento ver como é que está aquela pessoa que está ali, né? Se ela está calibrada realmente para conseguir manejar essas situações, sabe? E isso tudo eu vejo sempre assim, que cada momento é um momento onde eu consigo gerar uma bagagem, tanto para mim quanto profissional, que estou a todo momento aprendendo algo, né? Mas a cada dia também conseguindo colocar um tijolinho, né? Nessa construção da nossa formação, né? Onde eu tenho essa plena convicção de nós temos total autonomia para exercer a enfermagem enquanto especialistas, no exercício, às vezes, de procedimentos que são ditos, né, como avançados, de assumir certas responsabilidades hoje que a gente muitas vezes vê colegas, existe isso, né?
que dependem do médico para tal coisa. Poxa, 100% dependente, né? eu fico assim, e isso acontece às vezes por conta da instituição. Por exemplo, às vezes um paciente que está lá pós-operatório imediato, uma coisa comum é o paciente fazer retenção urinária. Enquanto num determinado hospital eu chego lá e falo assim, ó, o paciente fulano tá com a retenção urinária, o globo vesical já está bem palpável, ele está já bem incomodado. A enfermeira virou para mim e falou assim, não, pode deixar, eu vou levar o ultrassom lá, vou ver como é que tá, qualquer coisa eu já faço uma sonda de alívio. Pô, Outro nível. outro perfil. Eu falei, pô, legal, bacana, estamos aqui, obrigado. Chego numa outra instituição, a nem 5 quilômetros de distância, fala a mesma coisa, o paciente está incomodado, está com globo vesical, não sei o que, tá. Vamos ver como é que... eu preciso que o médico venha avaliar para fazer a prescrição da sonda aqui, não sei o que. Eu fiquei... Nossa, Aí eu já fico assim, aí, gente, nessa hora, como eu não sou da instituição e eu não mando nesse enfermeiro, eu já tento falar assim, não, tenta já então, pelo menos adiantar aí a solicitação do material, porque isso aí eu sei que ele pode. Né? Já solicita então pelo menos o material para quando o médico fizer a prescrição, você já está com tudo na mão. Já faz, já passa. Cara, porque quando a pessoa... Nossa, é assim, é de doer o coração, dói. galera. Você vê o paciente tá lá querendo fazer xixi, não consegue, você sabe que a solução é simples. O enfermeiro ele tem autonomia para ir lá e fazer uma sondagem de alívio. Mas muitos estão travados pelo modelo. Né? E aí a gente, assim, eu entendo que, poxa, é um procedimento da complexidade ao nível que o enfermeiro está capacitado para fazer, né? E aí, às vezes, as instituições elas acabam colocando esses entraves burocráticos e pronto. Fica lá o paciente sofrendo, esperando um médico fazer uma prescrição, sendo que poderia ser algo, por protocolo, bem estabelecido, que o enfermeiro tivesse autonomia de ir lá e fazer, como a gente tem em outras instituições. Sim. Com certeza, eu não vou saber de qual, mas deve ter algum parecido com o Corém que vai dar ali essa autonomia para o enfermeiro. Mas o maior problema que eles se deparam ali é com o convênio. Porque se o enfermeiro pedir, o convênio não paga. O maior passo é esse. Então, aí a gente acaba ficando assim nessas dependências para exercer a própria profissão, que eu falo, gente, poxa vida, é só uma sonda de alívio. E o paciente está sofrendo. E não é mais nada, aí o paciente está lá se contorcendo, né, naquele incômodo. É complicado. E aí, assim, eu vejo isso hoje, assim, falo, gente, se eu precisar, por exemplo, hoje, e fazer algum procedimento que é da minha responsabilidade, por exemplo, eu preciso fazer um curativo cefálico, então preciso coletar um líquor, ou coisas assim, hoje eu consigo chegar e ter autonomia para fazer esses procedimentos sem ficar pedindo, sabe? Quando tem a indicação, já teve a sinalização, vou lá e faço. Né? Então, isso, hoje eu tenho essa noção de que, poxa, eu tenho a capacidade de realizar esses procedimentos e que eu tenho ciência do benefício que isso vai trazer, eu vou lá e faço. É importante, né? Essa e parte aí a gente acaba... Eu não fico esperando alguém mandar eu fazer, às vezes, sabe? A gente fica assim, gente... Hoje eu vejo muito isso dentro dos hospitais e eu fico assim, cara, eu não posso parar de tentar, né, ajudar o máximo possível. Exatamente, promover essa conscientização, sabe? Porque o que eu vejo é que os nossos colegas, tanto pelo modelo que os hospitais particulares acabam, né, exigindo do fazer profissional, mas da mentalidade, né, que a gente tem dentro do mercado hoje, que é esse enfermeiro que é dependente, né, de um sistema. Não que o sistema não seja necessário, ele é necessário. Né? Mas ele pode ser menos burocrático ele pode ser menos burocrático. E no fim das contas, o paciente é que ele é sempre o mais beneficiado. Né? E, bom, essas são minhas crenças assim atualmente, né? Onde eu gosto de falar sobre o assunto, compartilhar e estar junto, né, com as equipes para multiplicar e ajudar. E acho que hoje a minha veia maior está sendo essa, né? Não, maravilha. Conscientizar, multiplicar, ajudar, esclarecer, né? Para que a gente possa aí tirar qualquer tipo de sombra, né? Dentro da nossa profissão, né? Como que a gente pode, né? Dentro da nossa área ali, da parte específica. Exatamente. Não, maravilha. Fico feliz demais de conhecer um pouco da sua história. Muita coisa eu não sabia. Falei pro pessoal, né? Muita coisa a gente vai cavucando ali, a gente vai ouvindo ali, vai descobrindo. E nesse meio todo, assim, né? Eu não acabei nem comentando, mas nesse meio todo também teve essa ligação da gente, né? Desde
15. 15. Porque eu falei, né, não existiam cursos preparatórios, né, de residência. De fato, quando eu fiz, não existia. Isso era 2013, por ali. 2015, 2015 professor eu montei a Éder, primeira turma. professor Éder, ele fez ali o piloto, né, na salinha ali com 10, 12 pessoas. Acho que era o que cabia naquela Era salinha. o máximo também. E aí ele montou a primeira turminha, né, ali. Eu fui um dos primeiros professores que a gente estava lá junto, já buscando, né, aumentar a qualidade da formação desses profissionais, tentando resgatar eles, né, dentro desse processo da final da formação para conseguir entrar, né, dentro de uma residência. Então a gente estava junto desde esse período, já tem aí... Aquela turma lá a gente aprovou mais de 57% da turma. Esse negócio aqui tá... Mas foi bem legal, foi bem bacana. Não, então, esse retorno aí é invejável, né? Para qualquer curso preparatório, né? Então, você botar aprovação... aí 50% de aprovação, poxa. Era e legal. aí não é à toa que estamos aqui hoje, né? Você está aqui hoje com esse canal, né? Maravilhoso. Não, maravilha, brigadão. Bom, Felipe, você sabe que você vai voltar aqui para agora a gente aprofundar na parte clínica, né? Claro. Então, ou seja, a gente já tem alguns professores aí que a gente vai fazer uma mesa aqui com vários profissionais aqui. É bom que a gente vai fazer igual aqueles rounds. Lembra do round? Ah, claro. Não, com certeza. Isso aí é o momento para a gente discutir aí, enfim. Então, vamos ter aí com certeza. os próximos bate-papos mais clínicos aí. Acho que vai dar uma aquecida legal na galera. Não, vai ser bacana trazer essas discussões aí para o pessoal aí realmente aplicar, né, que a gente conhece. E entender um pouco o que é o mundo real, né? Que o mundo teórico todo mundo vê, mas o mundo real... é um pouquinho diferente. E na hora que você pega, né, realmente uma situação prática que a gente vê, que nem eu falei da situação que eu vivenciei a primeira parada cardiorrespiratória. Você nunca vai esquecer. Eu já tinha estudado lá o protocolo da American Heart várias vezes, feito prova, tudo. Naquela hora, rapaz, você só aprende na hora que você pratica. Isso aí é inquestionável. Você só aprende na hora que você pratica. Ainda mais que na hora você tem adrenalina correndo. Um monte de coisa junto. Gente, é literalmente a vida de uma pessoa na sua mão. Então, assim... É muita coisa. Quando você tá ali, do nada você tem que fazer as compressões, você fica na mente assim, eu não posso parar não, porque se eu parar... É muito apego junto, né? É emoção, é conhecimento, e aí você tem que ter... E aí isso vai, assim, vou aplicar, vou fazer direitinho. É assim, aí você vai resgatando. E aí, com o tempo... A prática vai levando tá acontecendo? Vamos lá. E aí, vai fluindo. É só a prática. Então, assim, quem ainda não começou, tá estudando, tudo, não desespera. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai chegar o momento de aplicar, e quando você for aplicando, aceita o nervoso, aceita tudo que tiver vindo de emoção, e aí, aos poucos, você vai... Vai dar certo. Vai dando certo. Isso mesmo. Filipão, brigadão por tudo aí. Espera aí no próximo podcast clínico aí. Esse vai ser top, a gente vai... Vai sim. Esse a gente vai ter que pegar, acho que até um papel para a gente fazer as anotações, porque vai ser bem bacana. Vamos pro quadro. Vamos pro quadro. Botar aí mais imagens, para todo mundo conseguir visualizar. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado, tudo bom? Muito bacana, obrigadão. Obrigado, pessoal, tudo de bom aí. Esse foi o podcast Professor Felipe e vamos ter mais aí, se Deus quiser.